fundo imobiliário paga mais dividendos? Neste conteúdo eu quero te mostrar os 4 principais setores dos fundos imobiliários e quais deles estão pagando os melhores dividendos para você. Esta foi uma pergunta que veio do Beto Naval. Beto, muito obrigado pela sua pergunta e hoje ela faz parte aqui de mais um conteúdo aqui no canal. Os fundos imobiliários vêm ganhando força cada vez mais, principalmente no mercado que está previsto para os próximos anos e, sem sombra de dúvida, é como se fosse um coringa para ficar aí na sua carteira de investimentos. Trata-se de um ativo de renda variável, mas que tem por trás um lastro que são os imóveis. Então fica muito fácil de você entender, fica mais tranquilo de você fazer o investimento e com uma característica muito importante, que é os dividendos que são isentos de imposto de renda. Então, neste conteúdo eu quero falar com você sobre os 4 principais setores que têm os fundos imobiliários e dentre eles como estão o pagamento dos dividendos. Além disso, em cada uma das planilhas que eu vou mostrar para você nas telas, eu vou mostrar para você o preço deste ativo, daquele fundo, o dividendo, o dinheiro que está sendo pago para você, o dividend yield, que é o percentual relativo a cada cota que você tem, o dividendo acumulado nos últimos 12 meses e a média desse dividendo. Então, tem muito conteúdo legal, então fique comigo até o final deste vídeo, já pegue aí papel e caneta na mão, que está na hora de mais um conteúdo. Aqui é Anderson Gonçalves, o seu educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Se você está chegando aqui agora, você pode fazer o melhor investimento, que é se inscrever aqui no canal, é totalmente gratuito. Ative as notificações, esse sininho que fica balançando, dessa maneira o YouTube te avisa quando eu publicar mais um vídeo e deixa o seu like, os seus comentários, tem lista VIP aqui do WhatsApp, material gratuito para você aprender mais. Então, se você ainda não sabe o que são fundos imobiliários ou tem alguma dúvida, tem e-book para você na descrição desse vídeo e também a playlist com todos os vídeos que eu já publiquei sobre fundos imobiliários também estará aqui para você. Vamos lá. Seguinte, eu selecionei os 4 principais setores, eu vou começar com o setor de logística. Então, é um setor onde as empresas, os fundos imobiliários constroem, por exemplo, grandes galpões para que grandes empresas possam utilizar como centros de distribuição espalhados por todo o Brasil. O setor de logística vem crescendo cada vez mais, principalmente pelo aumento do consumo e principalmente pelas expectativas para o futuro. Os grandes galpões que alocam, os centros de distribuição de grandes empresas estarão cada vez, nos próximos períodos, pelo menos esta é a análise, fazendo com que haja um crescimento. Por quê? Havendo maior consumo, terá uma necessidade maior de entrega, então o setor logístico vem em crescimento. Eu quero te mostrar agora na tela os 10 principais fundos imobiliários e os seus respectivos dividendos. Vamos lá! Então você está vendo aí na tela o setor de logística. Eu selecionei 10 principais fundos para você. Na segunda coluna, onde está FI, você está vendo aí a sigla, que são 4 letras e 2 números para todos os fundos. Logo depois, o setor e o preço atual. Neste preço atual, você vê que nós temos fundos aí custando entre R$ 99,00 até o mais caro aí, R$ 187,00. Do lado, temos a próxima tabela, que é a tabela do dividendo. Então esse aí é o valor que no momento de gravação deste vídeo foi pago o último dividendo destes fundos em dinheiro. Então, para cada cota que você comprou, que você se tornou um cotista, você recebeu aí um valor que foi de 0,69, 0,41 centavos por cada cota. Na planilha, na tabela, na coluna em amarelo está o Dividend Yield. Isso aí é muito importante porque é o percentual que você tem a receber naquele mês que você recebeu comparado com o valor que você investiu. Então aí fica mais fácil de você entender. Nós temos aí, começando com o número 1, o FTLT11, que pagou 0,69% de dividend yield, ou seja, essa aí foi a rentabilidade no mês livre de imposto de renda, é como se fosse o seu aluguel. E aí você pode, do 10º até do primeiro até o 10º, você pode ver aí
quais foram os dividendos, começando em 0,69 e indo até o menor, que foi de 0,38. Na outra coluna do lado você tem dividend yield nos últimos 12 meses, ou seja, o acumulado nos últimos 12 meses. É muito importante que, ao escolher um dividendo, um fundo imobiliário, que você não foque apenas no dividendo. Dividendo é uma coisa, uma variável que você vai ter que estudar, mas não só isso que vai ser o necessário para você. Mas, nesse conteúdo, eu quero falar especificamente dos dividendos. Então, na coluna que está de verde, observe aí que você tem uma média dos últimos 12 meses. Então, você já começa a entender melhor. Sabe por quê? Olha o fundo que está na posição 2. Se você olhar apenas o dividend yield dele do último mês, o LVBI 11, você vai ver que na coluna em amarelo ele está com 0,60. Então se você, opa, peraí, é um fundo legal, né? Ele me pagou 0,60 no último mês. Mas observe que a média dele nos últimos 12 meses e que a média dele e o acumulado zerou. Então não é um bom fundo por enquanto, você vai ter que estudar por que zerou, se é um fundo novo, se aconteceu alguma coisa. Então é importante que você busque toda a documentação desse fundo para que você possa tomar a sua melhor decisão. Mas o ponto inicial aqui é que você veja quais estão pagando mais dividendos. Esse é o ponto interessante para você. Então, olha aqui para você ver. No setor logístico, nós encontramos aí um que tem o dividendo de 0,38% até o máximo que foi de 0,69%. 0,69%. Então, esse é o dividendo no mês corrente. Então, eu estou pegando como base o maior ou menor para que você comece a fazer a sua análise. O próximo setor que nós vamos ver é o setor de lajes corporativas. Então, o setor de lajes corporativas é um setor onde tem aí grandes prédios que estão sendo construídos, que foram construídos para alocar escritórios de grandes empresas, estatais, entre outras. Então, também com o movimento, o aquecimento da economia, há uma tendência maior de alugar estas lajes corporativas e, com isso, você sendo um cotista, você tem uma chance aí de ter uma boa rentabilidade. Na tela, com você, os fundos imobiliários com as maiores rentabilidades, ou seja, com os maiores dividendos. E aí você vê nas lajes corporativas de 1 a 10 também, selecionei os 10 mais rentáveis. Logo de cara vamos lá para a coluna em amarelo e você vai ver o dividend yield começando em 1,46 e indo até 0,63. Depois você pode dar uma pausa no vídeo, analisar cada uma dessas colunas para verificar. Temos fundos aí que custa baratinho, né, R$57, mas tem fundos aí que o preço atual ele é um pouquinho elevado, 2.900, 2.700, então vai depender do seu objetivo, do seu bolso e da sua estratégia. Lá na frente, na coluna em verde, você vai ver a média, né, que o maior aí foi 1,25, que foi um fundo da FAMB 11B. Então você tem aí que teve uma rentabilidade média muito grande, mas também levando em consideração que o preço atual é um preço bem salgadinho comparado com os outros. Aqui na tela, então, para lajes corporativas, você teve aí um dividendo que começou em 0,63, chegando a pagar até 1,46 nessa avaliação aqui do mês. Então, olha, já aumentou um pouco comparado com o setor logístico. Então, o setor de lajes corporativas, ele vem apresentando um dividendo maior, neste caso, comparando apenas uma variável. O próximo setor que eu quero conversar, te mostrar, é um setor que é muito legal, que é o setor de shopping. Tá? Vamos abreviar aqui para ter espaço aqui para nós. Então, o setor de shopping é um setor também que sofre quando a economia está em baixa e vai apresentando melhoras, uma recuperação quando a economia ela está estabilizando. Então, vamos ver aí na tela quais são os fundos que têm aí as melhores rentabilidades, ou seja, os melhores dividendos. Então, em se tratando de shopping, você tem aí os 10 melhores pagadores de dividendo, e aí você vê aí na coluna em amarelo que você tem aí pagamento de 0,51 a 0,81. Os valores estão de compra, um apenas que está em 3.100, mas os outros todos aí na casa de 250 para baixo, até mesmo aí com R$47.
Na coluna em verde você vê a rentabilidade média, que oscilou, já é uma rentabilidade bem menor comparado com os outros, né? Com certeza pegando e tomando como base os últimos 12 meses na economia, que agora que está começando a aquecer, principalmente a questão dos shoppings que sofrem um pouco com a questão da economia, o PIB baixo, agora nessa que está crescendo, você tem essa recuperação dos shoppings e não é tão rápido assim, pelo menos nós estamos vendo nesse indicador. Agora na tela, comigo aqui, já você vai ver que nos dividendos nós tivemos um pagamento para o shopping de 0,51, no máximo em 0,81%. Então, lembrando que isso aqui é o seu dividendo, é o que você recebe, o percentual no mês. Estou fazendo aqui uma análise para você do dividend yield no mês que estamos gravando este vídeo. Então, o percentual aqui que você está recebendo, para que você verificar qual o setor que está pagando mais. Então, depois dentro do setor, você vai olhar aquele que pagou mais e depois você vai ver se as outras variáveis, o preço, o valor, né, onde ele está alocado, se é monoativo, se é multiativo, se é monousuário, se é multiusuário, para que você possa analisar. Tudo isso eu já falei em outros vídeos, como eu disse para você, ó, tem aqui como aprender na descrição desse vídeo. E por último, não menos importante, o setor, nós chamamos carinhosamente o setor de papel, né, que são os fundos que estão investindo em títulos, tá? E aí, na tela com você, os setores, né, o setor de papel com os 10 melhores fundos pagadores de dividendos. E aí você tem, né, um fundo aí que teve uma discrepância muito grande comparado com os outros, que é o PORD11, depois você pesquisa, joga no Google aí para você ter uma analisada melhor sobre ele, e aí você vê que pagou-se dividendos de 3,89% no mês em que eu estou gravando este vídeo. Mas observe que a média dele nos últimos 12 meses foi de 0,88%, então com certeza aí é um evento, algum fato relevante que fez com que ele pagasse esse dividendo neste percentual. Você percebe na média que não é assim. Então, neste caso, você vai ver aí que teve de 0,63 a 3,89. Comigo aqui você tem, nesse questão de papel, os fundos renderam aí os dividendos de 0,63%. Neste caso, né, bem pontual, em 3,89. Mas eu vou colocar aqui o 3,89 e embaixo 1,28. Que é o mais correto de você entender, né? Esse 3,89 foi algo bem esporádico, bem atípico em relação principalmente à média. Então, com esses dados, você começa a analisar os fundos imobiliários em relação a um dado, a uma variável que é os dividendos. Posso analisar apenas com um dado? A minha recomendação é não. Você vai ter que entender qual desses setores você quer estudar um pouco mais, qual você conhece. Na sua opinião, você acredita que qual desses setores tem mais possibilidade de crescer ou menos chance de sofrer com a economia para os próximos anos? Então é importante que você comece a fazer toda esta análise. Então, neste vídeo, o objetivo foi te mostrar os 4 principais setores, te mostrar quais são os fundos que pagam mais dividendos para você começar a fazer a sua análise. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, tá com dúvida? Bora lá para os comentários, compartilha aí com a galera no WhatsApp, nas redes sociais e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!